Graça e paz, povo de Deus, povo santo, povo abençoado, o povo mais feliz da face da terra. Aleluia! Estamos em mais uma manhã de Café com Cristo. Você que está entrando na live pela primeira vez, seja online, transmissão ao vivo ou offline, fica até o final. Deus quer falar contigo. Deus não te trouxe nessa live à toa. Ele quer falar poderosamente com você, amém? E você que já está participando da live todos os dias, ou seja, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, está conosco aí no Café com Cristo. Marque o máximo de pessoas que você puder, compartilhe essa live. Vamos alcançar os perdidos, vamos alcançar também aqueles que precisam ser fortalecidos, amém? Deixa Deus te usar como uma ferramenta poderosa na mão dele. Glória a Deus. Para você que está entrando agora na live, nós temos o costume de colocarmos um louvor, depois a palavra. O louvor para preparar o ambiente, dar tempo de os irmãos entrarem na live, amém? E preparar o nosso coração para a palavra. O tema de hoje é crescendo no culto. Irmãos, eu tenho certeza, sendo forjado no culto, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente contigo, hein? Então não fique de fora. É o Espírito Santo que te trouxe aqui, amém? Vamos adorar um pouquinho o Senhor? Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, que essa live possa ser uma ferramenta do Senhor para alcançar o coração daqueles que estão quebrantados, estão necessitados de uma palavra, de uma cura, de um milagre, de uma porta de emprego. Senhor, só o Senhor sabe da necessidade de cada um dos teus filhos. Eu te peço que o Senhor venha suprir a necessidade deles, que o Senhor possa ajudá-los, mas principalmente as necessidades espirituais, Senhor, o desejo de te conhecer e de te buscar. Que o Senhor venha lançar luz ao entendimento dos seus filhos, abrindo a mente deles para a compreensão do teu evangelho. Que o teu evangelho venha, Senhor, ter um significado na vida dos teus filhos. Que o Senhor possa abrir a mente deles, expandir o entendimento deles acerca da ressurreição do teu Filho amado, Jesus. E que eles possam ter o entendimento, Senhor, da sua perfeita, da sua boa, da sua agradável e da sua perfeita vontade. Em nome do Senhor Jesus. Entre em cada casa agora. Tira toda a tristeza do coração, tira a depressão, tira a dor. Tira a preocupação, entra com teus recursos, Senhor, que o teu povo venha ouvir a tua voz e venha sentir a tua presença, manifesta a tua presença, liberta, Senhor, do cárcere da mente, toda a escravidão, o príncipe desse século que tem cegado o entendimento do teu filho, que o Senhor venha arrancar agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e estabelecer a luz de Cristo sobre a mente dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus. Amados, hoje eu quero falar sobre crescendo no culto. Vamos marcar o máximo de pessoas que nós pudermos nessa live aí. Voltamos para o Facebook, porque me falaram que é melhor, a transmissão pela página do Face é melhor, e que no Instagram os pequenos postagens têm um alcance maior. Então vamos ficar aqui e vamos trabalhar com as duas ferramentas, porque é para a glória do Senhor Jesus, amém? Vamos lá, gente. Vamos marcar o máximo de pessoas que nós pudermos. Vamos marcar amigos. Vamos marcar conhecidos, aquelas pessoas que nós queremos alcançar, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com essa pessoa através da sua vida, amém? Você que está entrando na live pela primeira vez, fica até o final, fique aí conosco todos os dias, né? Na verdade, todos os dias é uma redundância, porque é de segunda a sexta. De segunda a sexta, 7h30 da manhã, nós estamos aqui com a palavra de Deus, uma devocional. Então venha fazer parte, levanta um pouquinho mais cedo, faz um cafezinho, né? Um chá, senta e vamos ouvir um pouco da palavra de Deus e já iniciar o dia como, irmão? Cheio da presença de Deus, sendo ministrados por Ele. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Amém? Capítulo 31, versículo 31 de 1 Samuel 17. Vamos lá, meu povo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia, misericórdia. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Ouvindo essas palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul:
não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão e um urso e o tomou, o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-lhe pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército dos Deus vivos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e que o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura que experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se achegando ao filisteu. O filisteu também vinha se achegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei a cabeça e darei o teu corpo aos cadáveres, o teu cadáver aos arraiais dos filisteus. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra e toda a terra saberá que que existe Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou dele a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça dos filisteus e trouxe para Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi ao encontrar-se o filisteu, ele disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner:
Tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. Disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi, de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho, jovem? Respondeu Davi, sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Gente, essa história dá nem vontade de continuar pregando, né, gente? Fala a verdade. Porque ela fala por si só. Me desculpa, a minha leitura está péssima aqui, acordei agora, o cérebro começa, né? Não está ajustando bem as coisas. Gente, vamos lá. Primeiramente, a história de Davi é linda, é lógico. Hollywood já fez vários filmes com Davi, a Record fez vários filmes com Davi, mas eu gostaria de trazer uma revelação do Espírito a respeito da história de Davi. Embora você já conheça, você fale, vou sair dessa live porque essa mensagem vai ser muito previsível. Não chame de previsível o Deus que é o Deus da imprevisibilidade, o Deus que pode nos surpreender, amém? Ele vai falar contigo de uma forma diferente. Então, em nome de Jesus, vamos ficar ligados aí na palavra, amém? Em nome de Jesus. Graça e paz, pastor Douglas. Vamos ficar ligados aí que Deus quer falar com a gente. Aleluia. Vamos lá, gente. Davi foi treinado atrás das malhadas. Lembra quando Davi, ele começou a tropeçar e Deus apareceu para ele, falou com ele através de Natã e disse, fui eu que te tirei de trás das malhadas? A palavra malhadas fala de monturo ou malhada, fala de fezes de animal. Ele pastoreava as ovelhas do pai dele. Imagina comigo, um homem que tinha tudo para dar errado. Um homem que, eu conheço pessoas hoje que dizem, eu não conquistei na vida, eu não consegui romper na vida, com meu pai e minha mãe não me deram uma oportunidade, não deixaram um terreno para mim, não deixaram uma estrutura para mim. E aí eu me reporto à história de Davi. Um homem com rejeição na casa, um homem que alguns teólogos ousam dizer que foi filho de uma prostituta, porque ele diz que em pecado me gerou minha mãe, não é isso? Embora todos nós sabemos que Jessé tinha uma certa rejeição a respeito de Davi. Como é que o presidente, o profeta da cidade, o maior profeta do país, vai almoçar na casa dele, tem um banquete, e ele não convida o filho mais novo, o filho caçula, deixa ele lá no deserto tomando conta das ovelhas, ao ponto de Jessé olhar e dizer, não está faltando ninguém, e aí o Samuel fala, não está faltando ninguém, e ele pensar, deixa eu ver aqui. Meu irmão, se o presidente da república vem almoçar hoje na minha casa e eu vou deixar um filho fora de um ambiente como esse, ou um pastor, ou um convidado de honra, é lógico que não. Você está entendendo? Tu vê o nível de rejeição. A gente não sabe o que levou essa rejeição, amém, irmão? Mas talvez seja já um ataque do diabo desde a tenra infância. Porque quando você nasce com um propósito, irmão, Deus já coloca uma marca na sua vida. Então você que está sofrendo muitas perseguições, muitas lutas, seja no ministério, seja na família, seja no trabalho, já abriu a terceira, a quarta empresa e faliu, eu quero dizer uma coisa, você tem uma marca diferente. Todos nós temos uma marca da promessa, mas tem uns que têm uma marca de uma liderança que só Deus explica, irmão. Só Deus explica. Então, você está passando essa luta, cuidado, não retroceda, permaneça firme, continue trabalhando no secreto, continue trabalhando no culto. Olha o que Davi fez. Davi estava lá pastoreando o rebanho do pai dele, ele poderia dizer, por que não manda Eliabe, por que não manda Abinadab, por que não manda qualquer outro para ficar lá? Mandou o filho mais novo. Mas isso é porque Deus vai nos treinando, quem entende isso? Amado, é no ambiente que você está agora que Deus está te treinando. Existem muitos jovens que querem muito de Deus, mas eles querem começar aonde muitos anciãos estão terminando. Irmãos, você já viu algum presidente da república com 35 anos de idade? Você já viu algum presidente da república com 40 anos de idade? Irmãos, o presidente mais novo que o Brasil já teve, foi o presidente Fernando Collor de Mello, e foi uma massa de manobra do PC Farias, da Georgina, de todo mundo, do próprio irmão dele, Pedro. Então, quer dizer, o tempo nos prepara para algo, existe um tempo para tudo. Quando você quer ser algo antes do tempo, você vai virar uma massa de manobra, você vai virar uma chacota. Existe um propósito. É logo que eu estou falando para quem anseia crescer, quem tem propósito no coração, o tempo é uma ferramenta. Para quem não sonha com nada, o tempo é só um dia após o outro, amado. Tá? O tempo é só um dia após o outro. Agora, quem almeja, quem quer crescer, quem quer avançar, amado, em nome de Jesus,
Bota isso na tua cabeça. Quem ama Jesus, quer exercer seu ministério, quer fluir, quer ser um empresário, quer avançar, quer crescer. Então, um dia não é um dia após o outro. Mas quem tem propósito, ele vive intensamente. Só que quem tem propósito é desgastado, irmãos. Porque quando a gente sonha e o sonho demora a acontecer, isso nos desgasta. Quando você não espera por nada e demora a acontecer, você não está esperando por nada, então também você não se frustra por nada. Aqueles que são mais atacados na mente, nos pensamentos, são aqueles que têm que ter o coração queimando por crescer, por avançar. Esses se sentem frustrados, esses às vezes sentem ira no coração, até mesmo contra Deus. E aí daqui a pouco vai lá, se submete ao Senhor, fala, me perdoa, Senhor, meu coração quis se rebelar contra o Senhor. Esse que passa um misto de emoção dentro dele, gritando, aquele que se prepara, que estuda, que ora, que trabalha, que levanta cedo, que vai, que tem uma expectativa, é esse que é frustrado. O que não espera nada, não vai ser frustrado por nada. Então Davi tinha uma expectativa no coração dele. Ele tomava conta do rebanho do pai dele, amado. Quem está ligado aí na live, gente? Deus já está falando com você? Então fica aí até o final, porque ele vai falar mais ainda, hein? Em nome de Jesus. Agora você imagina comigo, gente. Davi tomava conta do rebanho do pai dele. Um urso foi lá e abocanhou a ovelha. O leão foi lá e abocanhou a ovelha. Se o rebanho era do pai dele, ele tinha que arriscar a vida dele? Claro que não, gente. É lógico que não. Um funcionário daquela época, se um dono de um rebanho pagasse um empregado, um funcionário para tomar conta do rebanho, se um urso atacasse o rebanho, ou um leão atacasse o rebanho, ele não tinha que arriscar sua vida, não. Ele deixava o urso comer aquela ovelha, salvava as outras. Então ele pegava um rabo, ou orelha, ou um pedaço do pé. É o que o leão deixava, que tinha marca dos dentes do leão. Era só pegar aquilo ali como um relatório, gente, e levar para o dono do rebanho e falar, ó, um urso que atacou. E não saía do salário dele. Davi poderia fazer o mesmo. Só que Davi não tomava conta do rebanho do pai dele por causa do pai dele. Davi tomava conta do rebanho do pai dele porque em tudo que Davi fazia com excelência. Davi não gostava de trazer relatório negativo. Davi não gostaria de trazer relatório de perda. Davi gostava de ser excelência em tudo. E a excelência te prepara para coisas maiores. É na célula que Deus vai te preparar para ser um pastor que vai viajar o mundo todo. Tem gente que quer começar um ministério. O cara tem 20 anos de idade, ele já quer começar o ministério sendo pastor. Ah, no dia que eu vou ser ungido pastor, eu vou começar meu ministério. Ele quer começar o ministério dele, sabe como? Numa igreja grande. Ah, no dia que Deus me colocar na frente da igreja, Deus me colocou para me pastorear uma igreja muito grande, é uma promessa do Senhor. Mas essa igreja grande vai começar com 2 pessoas. Ou tu acha que tu vai pegar uma igreja já pronta, já com 200, com 500 pessoas? Pode até ser que Deus faça. Mas para um homem que está se preparando no oculto, para honrar e trazer e colocar, vai, meu filho. Agora, irmãos, nada é fácil. Nós somos forjados na dificuldade. Mas quando nós não abrimos mãos do processo, Deus, ele nos leva além. Deus nos honra. Você está entendendo? Então, amado, repito, não estou falando que o tempo é que torna um homem melhor. Não, o tempo é uma ferramenta para capacitar o homem que busca a capacitação. Você está entendendo? Então, o que nós temos que entender? Existe tempo para tudo. Existe tempo de estar diante de gigantes, há tempo diante de leões, há tempo diante de ursos, há tempo de batalhar nossas batalhas, travar nossas batalhas no oculto. Muitas pessoas chegam aqui na igreja, não vou ficar ali não, aquela igreja não dá oportunidade. Saúl deu uma oportunidade para Davi. Deus deu uma oportunidade para Davi no deserto. Qual foi a oportunidade que Deus deu para Davi? Matar o urso, matar o leão. Então na nossa igreja tem oportunidade sim. Você pode ser um líder de célula, você pode consolidar, mostrar serviço para Deus onde ninguém te vê, crescer no oculto, porque quando tu crescer para todo mundo ver, o crescimento é verdadeiro. Agora, quantas pessoas chegam na igreja, pegam um microfone, amado, e se converteu há pouco tempo, nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca pregou, às vezes nem testemunho não está dando dentro de casa ainda. Ele pega no microfone, ele acha que, só porque ele falou bonito, né? E ele já é um homem de Deus. Fulano é um homem de Deus, viu a pregação dele que ele fez na live, ó. Porque a ortodoxia da paradoxia, porque Deus que me tocou, porque de mim saiu virtude. Olha ele passando aí, ele tá passando, Deus tá chegando aí na tua casa, ele tá tocando. Aí o cara faz isso,
Que ele cresceu ouvindo um pregador pregando, aí ele chega lá e prega, aí todo mundo, nossa, se tornou um grande homem de Deus. Se tornou um grande homem de Deus não, irmão. Para se tornar um grande homem de Deus tem que amar a esposa, tem que amar os filhos, tem que ser um homem manso, humilde de espírito, tem que ser um homem respeitável na sociedade, tem que pagar todo mundo o que deve. Se não tem dinheiro, tem que ir lá dar satisfação, vender alguma coisa que está dentro de casa e pagar o que deve. Tem que ser um homem de Deus. Antes de subir no púlpito para pregar. As pessoas querem fazer o caminho ao contrário. Não se constrói uma casa pela laje não, amado. Se constrói pelo alicerce. É por isso que tem muita casa caindo. Não é assim não, amado. Não é assim não, amado. O que fala maior não é a palavra, é a palavra do testemunho. A palavra ela só confirma o testemunho. O que convenceu Saul a entregar Davi à luta, a permitir Davi a lutar, foi que Davi deu o relatório dele para ele, de oculto, do secreto. Ele olhou e disse assim: ei, Saul, eu já dei muita célula, eu já consolidei muita gente no secreto, o meu pastor não me viu, mas eu fui expulsar demônio de madrugada, eu já subi em muitos montes, eu estou capacitado para enfrentar esse gigante. Foi isso que ele falou para Saul. Saul olhou o relatório dele e falou: pode ir lá. Você está entendendo, gente? Existe um preparo. Existe um preparo para casar, amado. Uma menina, ela é preparada para casar já na casa da mãe. Um homem, ele é preparado para casar na casa do pai. Entenda o seguinte, gente, vamos lá. Uma pessoa quer casar, mas ela não ajuda a mãe a lavar a roupa ou varrer uma casa. Eu sei, irmãos, que nem todas as mulheres vão trabalhar dentro de casa, mas não é nobre aprender a fazer? É nobre. Como também um homem deve aprender a fazer. Amém? Porque um dia a gente pode precisar. Meio que você pode ser uma doutora, mas é humildade aprender. Você sabe que lá em Israel, todo homem, seja doutor, seja psicólogo, seja médico, seja o que for, engenheiro, o pai ensina eles uma profissão braçal, ou seja, ele é um pedreiro, ele é um eletricista, ele é um serralheiro. Por quê? Mesmo ele sendo doutor, ele tem que aprender uma profissão braçal. Para quê? Para ele valorizar o outro lado, para ele valorizar o serviço da outra pessoa, para ele ensinar ele a ser nobre. Entender que ele é doutor porque Deus quis que ele fosse doutor. Mas ele não é superior a ninguém. Cada um tem o seu ofício aqui nessa terra. Então, aí você vê a filha respeitando a mãe, fazendo uma comida, honrando o pai, honrando a mãe, ela está se preparando para honrar o marido. Tu vê o filho honrando o pai e a mãe, já arrumou o trabalho, já está fazendo uma compra para dentro de casa, comprando presente para a mãe, comprando uma maquiagem, um presente para as irmãs, honrando as irmãs, já está se preparando para honrar a esposa. Tudo é um preparo no oculto. Agora as pessoas, elas não se preparam para isso. E aí quando cresce, só porque chegou o tempo da menstruação, ou nasceu uma barba no rosto, fulano já está pronto para casar. Não, está pronto para casar porque nasceu barba? Então você pode casar com um macaco, e já nasce peludo? Não existe isso. Quando um pai olha e fala assim, ó, fulano já está pronto para casar, o pai aprovou, fulano está pronto para casar, o caráter dele está pronto para casar. Diferente de ter barba, ter cabelo no sovaco, se tem uma estatura gigante ou pequeno ou baixo, o seu tamanho não está na sua estatura, está no seu caráter. Não vê o gigante Golias que caiu nos pés de Davi? Então há um preparo. Tudo na vida é um preparo. Amém? Quem entende isso? Davi estava trabalhando no secreto. Davi trabalhava com uma funda nas mãos. Isso nós aprendemos na aula com um professor de hebraico no curso de teologia. Ele disse assim, ó, eu vou contar essa história para vocês, mas não vou contar por conhecimento bíblico, vou contar por conhecimento particular. A minha família era uma família de pastores, mas pastores de animal mesmo, né, de campo, de ovelha. E o meu avô, os meus tios usavam uma funda, eles usavam uma tiradeira. A ovelha, ela enxerga muito mal, mas ela ouve muito bem. Por isso que Deus faz essa analogia da igreja com a ovelha, que enxerga mal, mas ouve muito bem. Por isso que a fé vem pelo ouvir, não vem por ver. Logo em seguida, gente, ele disse que quando o rebanho estava indo para longe dele,
como a ovelha escuta muito bem, se ele fosse andando para ir buscar a ovelha de volta para perto dele, a ovelha já corria para mais longe. Então o que ele fazia? Ele pegava uma tiradeira, tacava uma pedra lá atrás do rebanho, a pedra batia numa outra pedra, fazia um barulho lá, e a ovelha, como é medrosa, ela vinha voltando para perto dele. Então ele estava aqui, a ovelha estava no meio, ele jogava uma pedra lá atrás e a ovelha voltava para ele. Então o pastor já usava a funda para isso, era uma ferramenta de trabalho do pastor. Amém? E o cajado é o que todo pastor usa para tocar as ovelhas, andar em lugares também pedregoso, né? Onde o solo é muito impermeável, tem muita areia solta para não cair, também não se machucar. As sandálias antigamente não eram tão aderentes, então tinha uma madeira, era a ferramenta de trabalho dele. E a Bíblia diz que ele agarrou o leão pela barba, no mínimo ele tinha alguma faquinha também para poder enfiar alguma coisa. Mas hoje foi o cajado, não sei o que ele fez, mas ele agarrou o leão pela barba e matou o leão. Agarrou o leão, irmão, pela juba. Irmão, isso é forte demais. Sabe o que é isso? É Deus treinando ele, é Deus capacitando ele. Olha, tem uma passagem bíblica no livro de Juízes, que a tribo de Benjamim era invencível diante de Israel. Todo Israel tentou lutar contra a tribo de Benjamim e não conseguiu. Por quê? Porque na tribo de Benjamim tinha 700 homens que tinham a habilidade de acertar um fio de cabelo com a funda. Gente, olha, calma aí. A Bíblia mente? A Bíblia exagera? É lógico que não. Se a Bíblia diz que esses homens tinham a capacidade de acertar um fio de cabelo com a funda, é porque poderia... Olha o nível que um homem pode se ajustar. Agora você imagina Davi, um garoto, irmãos, com a tiradeira na mão. O dia inteiro. Um monte de pedrinha no deserto. Toda hora. Ele via um calango, ele pum. Ele via uma folha na árvore, pum. Ali. Ele viu uma lagarta na folha, pum. Ele mirava. Ele foi treinando. Ele achava que estava trabalhando para o pai dele, mas Deus estava treinando ele para um propósito muito maior. Quem tá ligado, gente? Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você está ligado nessa live aí. Eu sei que Deus está falando poderosamente no seu coração. Não é largar o propósito. Deus que trabalha no culto, Ele também vê você trabalhando no culto. Ele vai te honrar. Cada esforço, cada trabalho. Sabe? Você está dando célula, ninguém está te vendo. Você está indo consolidar uma pessoa 10 semanas, ninguém está te vendo. Você está indo visitar uma pessoa que está afastada da igreja, ninguém está te vendo, nem o pastor está te vendo. Eu sempre mando o pessoal colocar lá, postar a foto da célula no grupo da igreja, porque isso motiva outras pessoas, né? A Bíblia diz que nós temos que ser exemplo um para os outros, certo? Mas eu sei que existe um trabalho muito além dessa foto. Essa foto é só uma cereja no bolo. Existe todo um trabalho por trás, né? Existe todo um trabalho, né? Então, continue, pode tirar foto, não tem problema, bota lá no grupo lá da tua célula, consolidação, mais um no encontro, coloca, porque isso inspira outros, né? Às vezes chegou uma pessoa na igreja há 6 meses, já está consolidando outra pessoa, já está ajudando a cuidar de vidas. Aí eu vejo a foto dele lá no grupo, lá eu fico, uau! E isso motiva, porque às vezes tem um membro na igreja que está 3 anos na igreja, nunca consolidou ninguém, e ele se sente, poxa, fulano chegou agora, já está consolidando, eu vou fazer alguma coisa também. Não é uma disputa, mas é um despertar. Amém, amado? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos lá, gente, vamos lá. Deus quer falar com a gente. Então o tempo vai forjando a gente. Você está no deserto, está passando uma luta, né? Teu pai esqueceu de você, tua mãe esqueceu de você, mas Deus não esqueceu de você. O próprio Davi vai escrever um salmo e diz, mesmo que a mãe que esqueça do filho que está amamentando no seu seio... Imagina uma mãe que esquece do filho que amamenta no peito. Só que ela não vê que o peito dela está empedrando, e mesmo assim ela esquece. Mesmo que uma mãe esqueça do filho que amamenta no seu peito, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Irmãos, Deus vai no profundo, né? Como é que você acha que tudo que você está fazendo, Deus não está te vendo? Ele está te vendo sim, Ele vai te honrar no tempo certo. Sabe? Persevera. Davi demorou 13 anos para ser ungido rei. Depois que ele foi ungido rei, demorou 13 anos para ele matar o Golias. E depois demorou mais 7 anos para ele cumprir os propósitos. Demorou 20 anos as promessas de Davi. Davi ainda foi ungido rei. Davi foi ungido rei 3 vezes. Foi ungido rei na casa dele por Samuel. Foi ungido rei em Hebrom. E foi ungido rei em Jerusalém sobre todo Israel. Irmãos,
As promessas se cumprem gradativamente, não vai se cumprir tudo de uma hora para outra. Você saiu aqui, orou, subiu no monte, quando tu desceu, desceu o apóstolo. Subiu no monte, desceu o empresário. Subiu no monte, foi arrebatado, foi parar na África para evangelizar. Não, antes de você ir para a África, você vai ganhar um vizinho, vai ganhar um amigo, vai mostrar para Deus o que você quer de fato trabalhar para Ele. Porque senão tu vai ser só um turista lá na África. Aliás, vai ter um missionário hoje pregando aqui na nossa igreja, hein? Pastor amigo meu, pastor Calênio. Homem de Deus, irmãos, um homem com intimidade com Deus que constrange. Eu estava na base missionária, eu orando, a gente orando aqui assim, e ele falou assim, Jesus está aqui. Que Jesus estava ali, eu sabia que a presença dele estava. Ele disse, Jesus está aqui em pé, em frente à mesa, eu estou vendo ele. É nesse nível de intimidade que ele tem. Está lá na África, irmão, há anos. É missionário também. Ele tem base missionária no Nordeste também, não é só na África não. Homem de Deus, já está trazendo uma palavra aqui na nossa igreja, hein? Então, amado, eu estive lá no trabalho dele de 2019, não é blefe não, irmão, é homem de Deus mesmo. Eu estive lá na base missionária dele lá na África e o ano passado eu iria com um grupo de pessoas, o ano retrasado, só não fui com essa expedição porque coronavírus, mas provavelmente ano que vem nós vamos fazer uma expedição para lá, hein, mano? Em nome de Jesus, glória a Deus. Voltando à palavra, amém? Você já é convidado, vamos levar o máximo de pessoas que a gente puder para receber uma palavra de Deus, hein? Mas vamos lá, gente. Então, é Deus que nos prepara. Fala a verdade, gente. Você subiria num avião? Eu falei com a minha esposa outro dia, eu falei assim, é hoje que o missionário vai pregar, gente. É hoje à noite, 7h30 da noite, aqui na Marcha de Nova Iguaçu. E aí vamos lá, gente, imagina comigo. Se eu ver um piloto de avião, toda vez que eu vou viajar, eu olho para a cabine, que assim eu vejo um coroa de cabeça branca, eu fico mais tranquilo. Quando eu vejo um cara muito novo, eu fico, ai Jesus, toma esse avião na tua mão. Não é preconceito não, amado. Porque, eu acho que é o brevet, né? Para quem tira a habilitação de avião, eu acho que é brevet. Para tirar o brevet, você precisa de 150 horas de voo, de treinamento. Para você dirigir um avião bimotor, pequeno, particular. Para você trabalhar numa empresa, você tem que ter pilotado mais 150 horas. Uma empresa aérea nacional, 300 horas de voo. Para você pilotar um avião internacional, você precisa de 500, 600 horas de voo, irmão. Ou 1.000 horas de voo para você ser contratado, dependendo da empresa. Só contrata o cara se o cara tiver 1.500 horas de voo. Então, olha só, a experiência é tudo. Porque são vidas que eles estão conduzindo, não é isso? Então a experiência fala de tudo. Como é que uma pessoa quer conduzir uma igreja se ele não busca o Senhor, não tem uma história, não começou ali numa cela? Como é que o cara quer subir no púlpito para pregar para a igreja, se ele nunca teve uma responsabilidade de cuidar de alguém, ou de um rebanho, ou de cuidar de alguém, consolidar alguém, amar alguém? Então nós temos que rever isso. Deus, ele vai realizar os sonhos na sua vida, mas a ferramenta de Deus é para treinar você, mas treinar você no que você está fazendo. Ele não vai treinar você sem fazer nada. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, gente, não é para olhar para trás, não é para desanimar, é para olhar para frente. Olha como que Davi chega. Davi chega com autoridade diante de Saul. Por que ele chega com autoridade? Ele não chega revestido de poder. Ele não tinha poder, porque ele era só um garoto, filho de um homem pobre, belemita, Gessel, belemita, ou seja, o cara morava em Belém. Né? Mas ele tinha autoridade. O que é autoridade? Quando a pessoa fala o que vive, ele tinha autoridade. Ele falou com tanta autoridade que Saul autorizou ele lutar contra o gigante. Irmãos, entenda o seguinte, se Saul deixa esse jovem lutar com o gigante, e o gigante mata Davi, Saul, além de perder o reino, Saul ia ficar desmoralizado. Poxa, o cara tem um monte de guerreiro, ele mesmo é um gigante, porque Saul era quase do tamanho do gigante. A Bíblia diz que o homem mais alto de Israel era Saul. A Bíblia diz isso. Então, Davi convenceu Saul que ele estava capacitado para aquilo. Ele olhou no olho, Saul olhou no olho dele e percebeu, esse jovem está capacitado para isso. Esse homem está capacitado para isso. Sabe? Tem que ter brilho no olho. Quando perguntaram para aquele treinador de vôlei, o Bernardinho, naquele livro dele Transformando Suor em Ouro, ele diz
Perguntaram para ele qual o segredo de você ganhar tantos títulos. Ele disse: eu não coloco medalhão para jogar, eu só coloco para jogar quem está com brilho no olho. Eu vejo o medalhão, o cara é bom, mas ele está cheio de problema, pensando na família dele, tá desanimado, tá com o olho para baixo. Eu olho para um garoto novo, o cara tá correndo, tá assim, ó, exercitando o braço, tá cheio de vontade de jogar, é ele que vai entrar em quadra. E ele entra, é o que mais marca ponto. Assim é Deus. Deus bota para entrar em campo, irmãos, aquele que tem brilho no olho, não é aquele que tem tempo de igreja, não. A pessoa está na igreja 10 anos, mas perdeu o brilho no olho. E aí Deus vai levantar um jovem igual Davi, que está com brilho no olho, para poder fazer grandes coisas. Mas mesmo que tenha brilho no olho, Deus vai preparar esse jovem para essa tarefa. Deus vai preparar esse jovem para essa tarefa. Porque, irmãos, quando você unge uma pessoa, apóstolo Paulo diz que a gente não deve, nós não devemos nos precipitar e impor as mãos. Olha quantas pessoas foram ungidas tão cedo, e essas pessoas se tornaram prepotentes e arrogantes. Que tem que ser forjado, irmão. Eles nunca vão compreender. É preconceito, não tem nada a ver. Tem muito jovem que é muito melhor que muito adulto. Eu sei disso. Mas isso também não burla o processo do preparo. Mas é lógico que um jovem de 20 anos, 21 anos, agora estiver me ouvindo, ele vai dizer: esse pastor está querendo legislar por causa própria, porque ele já é um homem, já de meia idade, e não sei mais o que, aquilo outro. Amado, eu também pensava assim, e hoje eu entendo que Deus tem me forjado, me treinado todos os dias. Você está entendendo? E aí Deus vai te preparar cada vez mais. Você já viu alguém sentar numa cadeira da Academia de Letras com 25 anos de idade? Porque ele não tem uma história ainda para sentar ali. Você está entendendo? Então, quem assistiu aquele filme Mentes Brilhantes, que toda cátedra da faculdade, no final do filme, pega a sua caneta que ele assina seus documentos e coloca diante daquele professor. É uma honraria. Mas quantos anos ele já tinha? Seus 55, seus 60 anos, 65 anos? Existem coisas, irmão. Olha José. José foi honrado por Jacó novo. Onde ele foi parar? No calabouço. Jacó deu uma honra para ele que ele não merecia aquela honra ainda. Tinha irmãos mais velhos que ainda estavam trabalhando junto com ele. Jacó se precipitou em honrar José daquela maneira. E aquela honra começou a atiçar o coração dos irmãos, acontecer aquilo tudo. Aí tu diz: apóstolo, foi necessário ele parar, ele ser perseguido. Será que Deus não pode cumprir os propósitos na vida do homem sem o homem ser perseguido? É claro que não, irmão. Claro que Deus pode. Você está entendendo? É só o homem entender o propósito. Pai, o Rubem vai ficar com ciúme. Eu não mereço essa túnica ainda. Eu não fiz nada ainda para merecer essa túnica. Essa túnica é um privilégio, não uma conquista. Tá bom, filho. Guarda para mim quando eu estiver merecendo ela. Porque a túnica fala de unção. Então você colocar uma unção na vida de uma pessoa que ela ainda não é capacitada para receber aquela unção, tu vai gerar ira nos irmãos da igreja. Tu vai gerar ira no irmão da congregação. E ainda vai arrumar problema para aquela pessoa. Porque ele não está preparado. Ele é teu amigo, ele é teu filho predileto, ele é tua ovelha predileta. Aí você vai lá e unge ele porque tu gosta muito dele. Tu levanta revolta dentro da igreja. Porque as pessoas estão vendo que essa pessoa não está preparada para receber uma honraria como essa. Quem está ligado? Você, amado, que está buscando o Senhor, busque de todo o seu coração. Busque o Senhor de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Não desanime no seu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai fazer uma obra tremenda na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer um crescimento sobrenatural na sua vida. Ele vai realizar todos os seus sonhos. Mas tudo que acontece de errado na sua vida é um processo. Não desista. É para forjar você, é para te lapidar, é para te tornar um homem mais sábio, para te tornar uma mulher mais sábia, te tornar uma pessoa mais humilde, para tirar a vaidade do seu coração. A dificuldade nos humildece, a dificuldade nos faz depender de outras pessoas, a dificuldade nos faz correr atrás de um conselho de alguém mais sábio do que nós, ou mais experiente do que nós. A humildade nos coloca na rota daquilo que Deus quer. Mas um homem só se torna humilde através do tempo, irmão. Através do tempo. Eu sempre costumo dizer que o avô é o pai que ele sempre quis ser. Sabia disso? O avô é o pai que ele sempre quis ser. Ele foi um péssimo pai, não digo péssimo pai, ele foi um bom pai porque ele quis dar o melhor, então não existe péssimo pai. Mas ele não foi um pai tão perfeito. Ele batia quando era para ensinar, ele estava em estado de nervo, ele puxava o cabelo, ele fazia aquilo outro.
E quando ele se tornou mais maduro, ele começou a ver os seus erros, ele pensou. Aí ele chega para o filho e fala, filho, faz isso com o teu filho não. Conversa com ele, não bate nele não. Aí o filho pode dizer, pai, mas o senhor me batia, né? É como se o avô estivesse dizendo, eu te batia porque eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu teria conversado contigo em vez de te bater. Eu teria feito tudo diferente. Então eu costumo dizer que o avô é um pai arrependido. O avô é um pai arrependido. É um pai que diria assim, caraca, eu vou fazer com meu neto porque eu não fiz com meu filho. Amém? Então, amado, mas isso é nobre. Significa que a pessoa aprendeu, né? E aí a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo os nossos avós, a preocupação dos nossos pais. É o tempo, amado. É um tempo. Você vai ver que o apóstolo Paulo, no início do ministério dele, ele é um camarada. No meio do ministério, ele é outro. No final do ministério, o apóstolo é outro camarada. Quem fez teologia bíblica comigo, aqui no curso de teologia, aprendeu sobre isso. Eu falei sobre isso. Os Paulos. Quem são os Paulos? São as várias facetas de Paulo. Cada um Paulo diferente escreveu uma carta. Que isso é? É o mesmo Paulo, mas com um pensamento diferente, com ideias diferentes, afetado emocionalmente diferente. Um Paulo que já não tem mais, um Paulo que discutia lá com o João Marcos, expulsou o João Marcos, não quero saber, que brigou com o Barnabé, lá na frente já está ligando, dizendo, ei, ligando, ó, contemporaneidade. Já está mandando um zap dizendo, aí, ô Timóteo, Barnabé, traz João Marcos para perto de mim, eu preciso muito dele. O cara que expulsou João Marcos, sai de perto de mim, agora traz ele para perto de mim, ele vai ser útil para mim. Um homem mais tocado pela vida, um homem com mais sensibilidade da eternidade. Tu vê a carta dele aos Coríntios, batendo em todo mundo, tu vê a carta dele aos Efésios, já idoso, falando das regiões celestiais, falando da graça, do amor, falando do perdão, falando das ferramentas espirituais. Nossa, a mente do cara é outra, gente. Tu vê o progresso dele nas cartas dele, em cada face da vida dele. Então, irmãos, a obra de Deus não está terminada na sua vida. Deus está começando a fazer uma obra na sua vida. Então, não queira receber a recompensa de como se você já tivesse terminado. Tudo é um processo na sua vida. Espero que Deus tem para você, mas espera, como disse Sérgio Cortella, não espera de qualquer maneira, porque a palavra esperar vem de esperançar, fazer alguma coisa enquanto espera, estudar enquanto espera, trabalhar enquanto espera, orar enquanto espera, ler a Bíblia enquanto espera. Enquanto espera a promessa maior, já começa a cumprir a promessa menor. Vai dar uma célula, vai ganhar uma alma, vai pregar. Vai, Deus está te preparando, amado, te dando um coração de pastor. Amém? Uma pessoa disse para mim uma vez assim, apóstolo, eu não consigo sentir amor por almas. Eu falo, abre a tua célula que você vai sentir. Tu vai ter relacionamento com a ovelha, e aí ela vai começar a compartilhar as dores dela contigo, você vai se envolver emocionalmente com aquela pessoa, com aquela tua discípula, com o teu discípulo, e aí você vai começar a ser gerado amor por alma. Agora, à distância, tu não vai sentir amor por ninguém, irmãos. Em isolamento, tu vai sentir amor nem por você mesmo. É no trabalho que você tem amor por almas. É pastoreando que você dá a vida pelo leão, pela ovelha. Que você mata leão e urso. É diante do exército, da afronta do exército de Deus vivo, que você sente vontade de pegar uma madeira e uma funda e ir lá e degladiar-se contra o inimigo. Com o inimigo. Amém? Nós vamos orar ao Senhor novamente. Eu vou colocar essa canção aqui. Essa canção fala assim, ó. O maior pintor do mundo... Quantos estão a vida meio opaca, né? É tremendo. Eu estava vendo um documentário outro dia com o Jorge Lucas na National Geographic e disse o seguinte, gente, que quando você desce o mais profundo do Will Smith estava nesse documentário. E aí eles foram descendo o submarino, aí a camisa dele ficou azul lá dentro. Mas tem luz dentro do submarino tem luz, no fundo do mar é escuro, mas o submarino tem luz. Ele olhou a blusa dele, mas eu saí de lá com a camisa vermelha. Aí o explorador marítimo disse o seguinte, o que dá o colorido e a pigmentação das cores é a iluminação do sol. Mesmo à noite tem iluminação do sol, mesmo à noite. Embora ele não esteja diretamente na faceta do Brasil, da face terrestre, aonde conosco, que traz o dia, mas mesmo à noite tem a iluminação do sol. O sol bate na lua, a lua reflete na terra. Então é a claridade do sol que dá a pigmentação da cor. Você está entendendo? Do rosa, do amarelo. Aí ele usou esse exemplo aqui. Você já reparou o arco-íris?
Por causa dos raios solares, eles vai estimulando as cores, e a cor azul é sempre a última. Por que a cor azul é sempre a última do arco-íris? Porque o azul é a cor mais resistente, é a cor que mais demora a desaparecer com a distância do raio solar. É por isso que o céu é azul, é por isso que o mar geralmente é azul. Quem está entendendo? Embora o mar Atlântico tem muitas algas marinhas, então se torna muito verde, mas o mar é azul, por isso que o céu é azul. Azul é a cor mais resistente, é a cor que consegue sobreviver mais sem a luz. Por isso, o vermelho, ali na profundidade do mar, 1000 metros de profundidade, se tornou azul. Olha que complexidade, irmão. Tu tá vendo essa caixa aqui vermelha, mas ela tá vermelha porque a luz do sol torna ela vermelha. Se você botar num lugar totalmente escondido da luz do sol, você vai ver ela azul, vai ver ela de outra cor. Assim é a minha vida, assim é a tua vida. A sua vida só vai ser colorida se você for exposta à luz de Cristo. A sua vida só vai ter alegria, paz, cores, sabores, se você estiver perto do autor que arquitetou todas essas coisas. Vamos lá? Pastor é assim, irmãos. Pastor vê um documentário e já tira a pregação. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos aqui na live novamente, 7h30 da manhã. Que essa presença de Deus continue na sua casa, que essa presença de Deus continue te abençoando, que você continue orando Ele aí na sua casa, nutrindo essa intimidade com Ele, porque é pela graça dEle que alcançou a sua vida. Amém? Deus te abençoe. E amanhã, 7h30 da manhã, no Café com Cristo, hein? Irmãos, vamos tomar um cafezinho com Cristo, já conversar com Ele, já começar o dia com Ele, que começa com Ele e termina bem. Amém? Glória a Deus. Ó, à noite, missionário Pastor Calênio. Pastor Calênio não é africano não, amém, irmãos? Ele é brasileiro, do Nordeste, vai ver o sotaque dele, mas olha que homem de garra, de fibra. Deus vai usar muito ele aí, aqui hoje na nossa igreja. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus, até amanhã.